e vejam o que as igrejas, sobretudo a Igreja Católica que eu integro, ainda que desta maneira tão contestatária dentro, uma contestação dentro, não de fora, de dentro, a partir de dentro, porque o amor assim me obriga, o amor à Igreja assim me obriga, a isso me impele. O que as igrejas, sobretudo a Igreja Católica, a partir destes textos, têm dito e feito. Quase que puseram Maria, que está aqui apenas como representante do Israel fiel à lei de Moisés, a representar o Israel fiel à lei de Moisés, como num romance ou numa peça de teatro, quem vai fazer aquele papel está a representar a realidade, uma pessoa concreta, histórica, porventura, ou está às vezes a representar todo um povo. É preciso saber entender literariamente os textos, interpretar, não só teologicamente, mas também literariamente. E o que não foram dizer ao longo destes séculos de Maria, tanto que quase a puseram como mais importante do que o próprio Deus, que nunca ninguém deu. Fica assim como uma espécie de mãe dos deuses, de Deus, do Deus, dos deuses, como a mítica deusa, mãe dos deuses, do tempo do matriarcado. No início era o matriarcado. E então os cultos que os povos de então mais primitivos, nós é que dizemos que são mais primitivos, mas se calhar é melhor dizer mais antigos, que nos precederam já há muitos séculos, até milénios, no tempo em que reinava o matriarcado, a sociedade era matriarcal, as mães é que eram importantes. E então, quando se projetava que se na Terra a vida era assim, também havia de haver por cima da Terra, no espaço dos deuses, havia de haver uma deusa mãe, que fosse a mãe dos deuses, das deusas e dos deuses, que eram todos depois deusas e deuses menores. O mais importante era a deusa mãe, a matriarca dos deuses. E é esta concepção mítica, muito antiga, muito, a mais antiga de todas, é esta concepção que eu não sei eu de vez dos nossos genes, ainda anda cá no nosso inconsciente, e que hoje até as populações católicas têm, porque quando se agarram às Nossas Senhoras todas, de todos os nomes e mais um, no fundo ainda estão a agarrar-se a essa mítica deusa mãe que mandava nos deuses e nas deusas todos. E é por isso que nas aflições dizem sempre: vamos pela mãe, porque a mãe dobra o filho. A mãe leva o filho a ter de fazer o que ela quer. Pois. Só que isto é tudo mitologia. Deus, revelado em Jesus, é que é feminino. Se quiserem, para usar a nossa linguagem humana e sociológica, temos de dizer de Deus que se revela em Jesus é simultaneamente mãe, pai. Mãe, pai. Não há um Deus mãe, um Deus pai. Não há um Deus casal. Não há um Deus que depois que seja mãe e que tenha filhos, ou um pai que tenha um filho ali que ele domina, em quem manda. Não. Isso são tudo concepções humanas, míticas, que nós depois projetamos para Deus
E ao fazer este gesto, eu estou a fazer um gesto que corresponde à concepção mítica. Porque se corresponder à concepção da fé de Jesus, da revelação de Deus em Jesus, eu tenho de apontar assim, para o mais íntimo de mim. Porque é o santuário deste Deus revelado em Jesus, é cada ser humano, no mais íntimo de cada ser humano. O que não disseram de Maria, a mãe de Jesus, fizeram dela, tanto a quiseram engrandecer que a ofendem, porque a tiram da condição de criatura, a tiram da condição de criatura, de mulher comum, daquela aldeia de Nazaré. E ela tem consciência disso, como enquanto representante do seu povo, ela também se sente assim a humilhação da sua serva. A humilhação enquanto mulher individual e humilhação enquanto representante do Israel, que naquela altura estava completamente dominado pelo Império Romano, via o seu território ocupado pelas tropas do exército romano, era administrado a partir de Roma, do César de Roma, e tinha ali o seu representante máximo, tinha de pagar impostos elevadíssimos, pesadíssimos ao Império, e qualquer zaragata, qualquer insurreição, pequena insurreição, qualquer distúrbio era dizimado, massacrado de imediato pelas tropas romanas. Era uma humilhação constante, uma profanação constante. E Maria, enquanto representante de Israel, do seu povo, deste Israel fiel a Deus, Maria está aqui a dizer que ele olhou para a humilhação da sua serva, que é o seu povo também. Porquê? Porque finalmente não só o seu povo, não só os judeus, Israel judaico, mas todos os povos do mundo, em Jesus, finalmente vão ter possibilidade de ver, de conhecer um ser humano plena e integralmente humano. Tão humano que nele o próprio Deus que ninguém vê se dá a conhecer, e nós o podemos ver, tanto quanto um ser humano pode ver o invisível, o podemos ver nesse ser humano pleno e integralmente humano que é Jesus, o Filho de Maria. E por isso, estes que se abrem a Jesus e à sua mesma fé, que o acolhem, que veem nele esta revelação de Deus que ninguém conhece, que ninguém vê, nem nunca viu, cantam, estão contentes, estão alegres. Pela primeira vez na história, a humanidade vai ter consciência de quem é e de como é, de como pode ser e de como deve ser. Vai ter consciência, porque se vai ver no ser humano pleno e integral, que é Jesus, o Filho de Maria, o nascido de Maria. As igrejas andaram a dizer tudo ao contrário e a atribuir a Maria coisas que não lembra a ninguém, que não têm pés nem cabeça. Fizeram dela uma deusa e continuam a fazer dela uma deusa, com imagens a torto e a direito, e levam as populações a prestar culto às imagens assim femininas, de todo o tipo e feitio. Isto é tudo um insulto a Maria, é tudo uma agressão a Maria, a mãe de Jesus, e uma agressão a Jesus, e uma agressão em última instância aos seres humanos que somos nós, tanto aqueles que se prestam a essas coisas como os que aceitam que as populações façam essas coisas, como nós, enquanto seres humanos, todos nos sentimos magoados, ofendidos, agredidos com comportamentos assim de companheiras nossas.